Sabe aquelas pessoas que parece que elas saem de casa assim? Bom, eu vim trabalhar, mas por favor, não mexe comigo. Não me enche o saco, não me torra. Às vezes as pessoas difíceis, às vezes elas não falam nada, mas elas têm um comportamento que elas te puxam para baixo. Elas te afastam o tempo todo. É muito comum isso. Tem pessoas que sentam para trabalhar, elas ficam ali e ali elas estão, e o próprio comportamental dela diz o seguinte: não chega perto de mim. Eu não quero falar com você. Acontece que isso, apesar de ser comum, é surreal. Porque quando nós falamos de resultados, de prosperidade, de eficiência, de melhores desempenhos, nós estamos falando de quê, gente? Nós estamos falando de relações. Nós estamos falando de pessoas. Eu me relacionando bem com o outro, comigo, com o todo, e juntos nós podemos ter um bom resultado. Acontece que sofrer trabalhando por conta de pessoas assim, aí agora a gente precisa resolver. Porque existem aquelas relações que são difíceis e que tudo bem, não me afeta. Para mim é indiferente aquele ser humano. Eu desempenho o meu papel com eficiência independentemente dele. Eu não preciso dele porque é um mané, porque não tem sentido. Agora, quando a gente desempenha um papel com baixa qualidade, quando isso já começa a afetar a nossa saúde mental, que você começa a perceber que você está doente por conta dessas más relações, bom, esse é o ponto agora. E a gente precisa entender isso. Agora, lidar com pessoas que não querem falar com você, ou que simplesmente é grosso com você, que te ofende por alguma razão, ou até mesmo que te olha torto, ela te inibe de chegar perto dela, por consequência você acaba não fazendo um bom contato, a comunicação ela é ruída, ou seja, os resultados não acontecem. Eu lembro que tinha... Agora, lógico, existem níveis, tá? Dessas relações, porque quando eu disse que se você não estiver doente e apenas lidando com pessoas difíceis é aquela pessoa que você tem que sentar a rezar uma missa para explicar uma coisa simples. Ela faz questão de não querer entender o que você está falando. Ela faz questão de não te viabilizar nada, de não te ajudar com nada. Ela não se coloca numa posição de proatividade. Se ela puder complicar um pouquinho sua vida, ela complica. Mas aí você está sempre dando um jeito de lidar com essa situação para que isso impacte em você o menos possível. Até aí, ok. Agora, existem situações nesses níveis que faz com que a outra pessoa adoeça pela simples convivência. E tem muita gente nessa pegada, nesse nível de esgotamento emocional. Porque uma pessoa difícil, ela pode ir muito além do que não falar com você direito. Ela pode ir muito além de complicar a sua vida. Ela pode realmente agir como, de fato, uma pessoa ruim. Que ela realmente prejudica a tua tarefa, o teu desempenho, o teu psique de forma intencional. Esse é o ponto. Então, são pessoas que elas fazem de maneira consciente. O que eu quero dizer é o seguinte, com isso. Tem a forma que a pessoa age de maneira ruim, ela se relaciona mal com as pessoas de maneira intencional, onde ela traz muitas coisas ruins dentro dela e ela quer que se exploda qualquer tipo de coisas boas. É como se ela estivesse dentro dessa empresa fazendo um favor para alguém. E ela tenta prejudicar pessoas e processos sem nem saber em quem vai respingar, se a empresa vai tomar prejuízo, se você vai ficar doente. Ou seja, ela é ruim. É o tipo de pessoa ruim mesmo. E ela não quer saber os prejuízos que isso podem causar, tá? Agora, tem aquelas pessoas de forma um pouco mais... Elas são conscientes, assim. Elas são difíceis porque elas criaram ali
uma casca, uma forma de se socializar dentro da empresa, onde ela entende que isso é uma defesa. Então tem esses dois níveis de pessoas. Aí você vai falar assim, tá, mas os dois, de certa forma, me faz sofrer. Mas a primeira pessoa que é ruim, que ela faz de forma intencional, que ela faz de forma, sabe, pra prejudicar mesmo, sabendo o que tá fazendo, essa é o tipo de pessoa que você vai ter que esperar o tempo dar cabo dela, de ou ela ir embora, ou você ir, porque ela não vai mudar. É o tipo de pessoa que quando você dá um feedback ou que você chama pelo menos para falar, João, você percebe que seu comportamento agride outras pessoas? Por que você age desse jeito? A pessoa finge que você não tá falando nada, ainda é capaz de olhar pra sua cara e falar assim, eu? Imagina, isso é impressão sua. Então, ou seja, não tá nem aí. Fria mesmo. Porque a maldade, a ruindade se instalou total. A pessoa já virou uma pessoa maldosa. Então, ao contrário, quando você for falar com pessoas assim, fatalmente a sua vida vai ser um pouquinho pior. Porque aí é que a sua vida vai ser um inferno mesmo. E as relações vão ser muito mais complicadas. E a pessoa percebendo que isso tá te incomodando de uma certa forma, tá te fazendo sofrer, é o prazer dela, tipo um sociopata ou até mesmo um psicopata, por que não? Então são pessoas que elas não têm noção, não têm consciência, não têm a mínima empatia de fazer você sofrer, porque talvez seja aí o prazer dela. E se isso for o prazer dela, então não adianta. Você tá ali só falando e sofrendo cada vez mais sem uma solução. Já o caso da segunda pessoa, são aquelas pessoas que são difíceis porque criaram uma casca de tanto apanharem. Então, assim, são pessoas sofridas, são pessoas que já foram muito legais, são pessoas que já foram muito bacanas com muitas pessoas e foram traídas, fizeram fofoca contra ela. Ela perdeu até o seu emprego por conta disso, perdeu oportunidades de crescer dentro da empresa por conta disso. Então, ela acaba sendo uma pessoa difícil de se relacionar, porque ela é uma pessoa que não tem tanto, você não tem tanto acesso a ela. Mas ela não é uma pessoa que está ali para prejudicar ninguém, ela não tem a intenção da maldade. E tanto isso é verdade que tem pessoas que têm essa casca, carrancudo, que se afasta, que quando você fala para ela assim, Maria, tem pessoas que têm dificuldade de falar com você. Tem pessoas que me pedem favores para poder falar com você, ou que me pedem coisas para resolver que você, na verdade, deveria resolver, que você deveria fazer, ou só estão falando comigo porque não conseguem falar com você. Por que você é desse jeito? Tem algum problema? Você está passando por algum problema? Tem alguma coisa? Se a pessoa ela não é maldosa, ela não tem essa intenção, mas é apenas uma pessoa ferida, e que se ela tiver uma bondade no coração ali, ela vai parar para pensar, poxa, eu não quero fazer ninguém sofrer, peraí, não é essa a intenção. Pode até ser que eu não esteja percebendo esse ato, eu não tô vendo que de repente tá rolando alguma coisa de ruim, mas não quero causar mal a ninguém, esse não é o intuito. Então, a pessoa ela acaba até ficando um pouco confusa, porque tem pessoas que têm essa intenção de ser uma pessoa mais de difícil acesso por conta dessas questões que eu estou falando, mas não tem a maldade de querer fazer ninguém sofrer, de prejudicar ninguém. E também tem a pessoa que sim, ela tem consciência de que ela é uma pessoa de difícil acesso, mas ela tem ali um lado da maldade, mas que não chega no nível de uma pessoa ruim para prejudicar mesmo. Essa pessoa, ela vai até parar para pensar se tem a possibilidade dela realmente estar fazendo isso. Então, ela vai ficar ali pensando duas vezes. Agora, nesse caso, ela pode mudar ou não. E ela só vai mudar se ela reconhecer que ela é assim.